Reinando. Melhor noite. Porque Cristo habita em nós. Cristo não habita em templo feito por mãos humanas. Nós somos a habitação dele, porque ele nos criou. Então, a sua existência foi segundo a palavra dele, na boca de Deus. Assim é? Você recebe? Ah, papai. E aí? Carnaval foi bom ou ruim? Foi bom demais. Carnaval é festa da carne. É lógico. Paulo diz o seguinte: tudo com decência e ordem. Tudo que fizermos com decência e ordem, pelo louvor dos anjos, e aí nós ficamos tranquilos. Assim é? Ah, papai. Divertir sempre é bom. Os momentos que dão para fazer isso, nós fazemos. E com o que? Boa consciência. Não se condena em nada, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo não há condenação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que nos justifica. Somos inocentados e justificados pelo Senhor. Assim é? Ah, papai. Nós falamos semana passada sobre edificação. E nós vamos continuar falando sobre isso. Porque só os edificados vê Deus. Só os edificados. Você vê que o sistema religioso não foi edificado. Porque eles veem quem? O diabo. Eles veem o diabo em tudo. Nas festas de carnaval, então, o inferno sumiu. E está aí no meio do povo. Eles não conseguem ver Deus. É incrível. Porque não foram edificados. Não são edifícios de Deus. Porque quem tem os olhos iluminados, eles veem quem? Cristo. É Cristo em vós. As pessoas todas não sabem disso. Por isso que nós fazemos a palavra correr. Para que todos vejam Cristo, vejam Deus. Na vida do mais simples homem da terra. Cometendo os piores erros da terra, você consegue ver Deus nele. Ele comete erro, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma vez ele conhecedor, se é um filho, ele manifesta como filho. As coisas velhas para ele ficam onde? Para trás. Tudo se faz novo. Então você precisa de procurar Deus na vida das pessoas, das piores possíveis. Porque o Senhor diz que não tem chamado muitos sábios e entendidos. Ele pegou as coisas loucas e desprezadas desse mundo para confundir os sábios e entendidos desse mundo. Então, nós estamos aqui porque somos as coisas o quê? Loucas e desprezadas. Por isso que você está aqui debaixo da graça. Não tínhamos rumo na terra. Estávamos perdidos, sem Deus. Deus estava em nós, mas nós não tínhamos consciência dele. O dia que nos foi pregado a graça, o que aconteceu? Iluminou os olhos do nosso entendimento e passamos a ver Deus em nós e nas pessoas. Aí você conclui o objetivo do Senhor. Assim é, Betão? O edificado, ele tem olhos iluminados. O edificado é um abençoado com todas as bênçãos. O edificado, ele é rico, porque ele se vê filho do Deus Altíssimo. Ele é um Deus da terra. Vós sois deuses. Por quê? Sois todos filhos do Altíssimo. Então, você tem o que? Valor. Você tem valor. Porque você é filho do Altíssimo, rico, procurando se enriquecer a cada dia. Mas rico você já é. Um abençoado, um perfeito, um completo, iluminado, curado, sarado pela chaga de Cristo. O edificado, ele vê totalmente diferente de todos na terra. Porque os olhos dele são olhos espirituais, são olhos de Deus. Para compreender aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Desde o ímpio, aí no mundão,
como aqueles que estão na religião, que são denominacionais, que estão perdidos igualzinho os outros, sem compreender Deus, sem entender a sua mensagem, a sua filosofia, o seu querer, o seu realizar. Então nós temos a palavra do poder de Deus para poder libertar essas pessoas, como nós fomos libertos. Quando ouvimos a palavra, o que aconteceu? Você foi despertado no seu espírito. Para quê? Totalmente. E aí começou uma nova vida. Um novo alvo foi colocado diante de mim e diante de você. E nós estamos seguindo. Assim é, Beto? Seguindo. Lá em Efésios 4:12, vamos ver aqui. Nós tivemos esse versículo como base da semana passada e teremos nessa base hoje também. Ele diz que ele concedeu, quer dizer, deu uma concessão para uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Olha, isso precisa de estar bem definido, porque você faz parte do corpo e Deus escolheu os ministros, que são esses apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que esses santos tenham o seu bom desempenho na terra, que tenha a experiência gloriosa do Senhor na sua vida. E ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, e não de pecadores. Como que você vai aperfeiçoar uma pessoa que ainda não tem a sua mente renovada, que ele é santo? Você pode perguntar a todas as pessoas da terra que não têm esse conhecimento que nós temos da graça, se ele é santo ou se ele é pecador. Ele vai responder o quê? Pecador. Que ele é pecador. Ele não entende que ele é santo. Aqui em Efésios 1:4, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos. Quer dizer, separados para Deus. O santo é aquele que é especialmente separado para Deus. Ainda que ele não saiba disso e cometa todos os erros, ele é santo. E você, ao pegar para ele, você tem que ter vista que ele é o quê? Santo. Que você vai o quê? Santificá-lo. Você vai aperfeiçoá-lo como? Pregando a palavra da graça, que tem poder para transformar a vida de uma pessoa, como transformou a nossa. Temos erro? Temos. Mas hoje nós sabemos administrar com santidade esses erros que nós cometemos. Porque você julga a si mesmo, você examina a si mesmo. Então, como você consegue dominar o teu corpo, assim você pode também dominar as pessoas, mostrando para ela que ela é santa, que ela tem domínio próprio, que ela está sendo edificada. E nós falamos que quando soa a palavra agora edificada, é porque nós estamos na sobre-edificação. Toda vez que falarmos edificado, na consciência, sobre edificação. Então a pessoa está sendo edificada pela palavra que o Senhor proferiu da boca de Cristo, porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo, dado ao apóstolo Paulo nas suas 14 epístolas, para nos levar a ver Deus em todos os lugares. Você vê Deus na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Pode ser o pior, você vê Deus na vida dele, porque os seus olhos foram iluminados para ver quem? Deus. Ele não foi iluminado para você ver diabo, abençoado. Não pode. Como que você vai ver diabo se os seus olhos foram iluminados para ver Deus? O sistema, infelizmente, abençoado, pela ignorância dos seus líderes, dos seus pastores falsos, profetas falsos, mestres falsos, fez uma lavagem na mente para que vejam o diabo
na vida da sua mãe, na vida do seu pai, que não é quem, na vida do cachorro, do gato, das plantas, tudo é diabo. Então, como podemos admitir tal coisa? Eles não foram o quê? Edificados. Casa do Senhor. Edifício de Deus sois vós. Então, nós temos uma visão panorâmica da igreja, porque a palavra do Senhor habita hoje na nossa mente. E nós enchemos da palavra. Por isso que quando você vê com essa consciência. Assim é, Betânia? Assim é. Ah, papai. Então o edificado, ele não tem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que um amor? Porque nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. Primeiro fruto é o que? Amor. Paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, esse é o fruto que nós recebemos do Senhor. Então, você tem um amor como principal na sua vida. E o amor suporta tudo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não tem medo porque você é edificado. Você não tem medo, mas tem o que? Prudência. Prudência é o contrário de medo. Medo causa o que? Pânico. Olha, já passei por isso. Hoje o que tem espalhado a síndrome do pânico, as pessoas estão terríveis, com medo de tudo. Os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras não tem como agendar mais tanto de gente medrosa. E o crente é o primeiro em destaque, porque ele tem o quê? Medo de tudo. Ele tem medo de uma vela preta acesa na porta da casa dele. Ele vê uma vela preta. Se tiver uma farofa e um frango, aí ele não entra na casa dele. Ele não é capaz de pegar aquilo e remover. Eu, se colocar uma vela preta, eu pego ela e levo lá para casa aí. O dia que acabar a luz que eu tenho para ela só serve para isso, mais nada. A garrafa de vinho lá cheinha, tampadinha. Garrafa de vinho, cachaça. Eita, pode ser que alguém goste disso e toma tudo. E ele vai acontecer com ele o quê? Ele pode passar mal porque ele tomou 1 litro de cachaça. Só isso, mais nada. Então, o medo é uma coisa terrível, Betânia. O medo faz você andar desesperado. Você tem medo da sua própria sombra. Uma pessoa não edificada é uma pessoa, infelizmente, não muito feliz. Porque a felicidade dela é cortada a hora que ela tem a síndrome do pânico. Que o medo leva a isso. Então uma pessoa edificada, ela não tem medo, ela tem o que? Prudência. Paulo diz, fugir da aparência do mal. Você vê o mal, você não tem medo, mas você foge porque aquele lugar não é muito santo para você, não é muito grato. Então, uma pessoa não edificada, ela tem medo, mas uma pessoa edificada não tem medo. Assim é? Uma pessoa edificada faz parte do corpo de Cristo. Ela está protegida. Aqui no versículo aqui 12, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Esse corpo vai só manifestar quando todos tiverem essa compreensão. Não haja divisão entre nós e falemos todos a mesma coisa e temos a unidade da fé. Então ele diz, para a edificação do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo está sendo edificado pelo Evangelho de Cristo.
Aqui foi revelado ao apóstolo Paulo. Então nós tomamos posse disso e seguimos dessa forma. Ele se corrigiu, o edificado, renovou a sua mente, para que podeis compreender qual é a profundidade da palavra de Deus. Ele compreender quem é a graça e o que ela faz no meu coração e no seu. Nos edifica, faz nós enxergarmos como Deus enxerga, faz nós falarmos de acordo com os oráculos de Deus. Você está sendo preparado para ser uma habitação completa de Cristo na terra, para que as pessoas vejam os verdadeiros cristãos. O edificado tem a palavra na mente. Quando ele fala de acordo com o que está cheio a sua mente, o seu coração. Então ele compreende bem a vontade de Deus na terra. Então ele se corrigiu, renovou a sua mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é isso? Ter experiência, abençoada. Você tem tido experiência das coisas grandes de Deus na sua vida, e as pequenas também. Deus tem as pequenas e as grandes. Por isso que uma pessoa com a mente iluminada consegue ver Deus em todas as coisas. O experimentado é diferente daquele que não tem experiência com Deus. Quanto mais experiência você tem, mais seguro você se encontra onde? Na terra, que inteira jaz no mal. Nós temos visto a maldade proliferando na terra. Agora, se você tem a experiência, você sente o quê? Seguro, protegido. Anjos estão a seu favor. Assim é? Anjos pelejam por você. Anjos se guardam. A palavra diz que eles nos sustentarão nas suas mãos. O que é sustentar? Nos guardar, nos livrar. Isso. O que mais? O que é sustentar? A coisa está segura, te sustenta, não tem Está seguro em todas as relações. Fortalece. O que mais? Os anjos, eles nos sustentam, quer dizer, nos protege, nos acolhe, nos protege de todos os males desse mundo. Você não tem nenhuma insegurança, porque quanto mais experiência você tem, mais seguro você se encontra. O edificado tem segurança. Ele é prudente, mas ele é seguro. Ele não tem medo de nada, pessoal. Ele é perfeito. Ele tem segurança. Quem em Deus estará do que? Seguro. Para ter mais experiência, você foi chamado para ser o que? Santo. Olha, o santo tem ao seu redor o que? Os anjos. Você tem um bom desempenho na terra. Por quê? Você teve experiência nesse desempenho que você trouxe, que você tem. Você vê Deus ali, através dos seus anjos, te guardando, te prosperando, te abençoando com todas as bênçãos. Você está seguro. Você não tem dúvida de que aquilo que você está fazendo é do Senhor. Cada uma sua. Você tem experiência no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, com os irmãos, na igreja. Você tem muita experiência. E isso vai te dar a cada dia uma segurança maior. Assim é. Ele resiste toda a tentação no seu dia a dia. O edificado, ele é tentado. É o que diz Paulo em Coríntios, que não há tentação que não seja humana. Então, você e eu somos tentados a cada dia, a cada minuto. E ele diz que ele proverá o que? Livramento. Porque você não terá uma tentação que seja maior que as suas forças. E ele proverá o que? Livramento. Para que você tenha o que? Experiência. Você tenha experiência com o Senhor a cada dia que você levanta. O dia para você é um dia especial, porque naquele dia o Senhor é contigo. E você vai ter uma experiência com Ele. Se manter firme o que? A vossa confissão.
Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Assim é? Ah, papai. Ele não retrocede. O experiente não retrocede. É tentado, mas não cai em tentação. Eu gosto daquela palavra de Cristo, a oração do Pai Nosso. Tem algumas coisas aí que nós podemos tirar. Outras não, já passou. Quando ele faz, Pai Nosso que está no céu, ele não está lá. Ele está onde? Ou não sabeis que vós sois santuário de Deus? Então ele não está no céu. O céu dele somos nós. E o que o Espírito de Deus habita e gosta, então essa parte não é. Ele diz, não deixei cair em tentação. Então a tentação ela vem, mas ele não deixa que a tentação te leve à loucura, como os demais são levados a dia após dia. E nós não, é uma experiência com Deus. Assim é? Assim é. Então ele não retrocede dessa graça. Somos tentados, mas não retrocedemos. Ele não é criança, menino, agitado. Aí em Hebreus 5:13, vamos lá. Hebreus 5:13. Ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, o que se prega aí não dá aos filhos de Deus o que? Maturidade. Eles são o que? Crianças. Ele diz, são crianças agitadas, levadas por todo e qualquer vento de doutrina. O que é isso? Nós vemos o sistema com seus líderes com falsa doutrina e o povo de Deus fica agitado atrás dele. Ele chama, hoje tem bênção ali, ele vai. Hoje é quarta-feira de cinza, vai uma rema de gente para poder se contaminar do pecado que ele cometeu. Que pecado? Se o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, então que cinza é essa? É falsa doutrina. E onde agita o irmão. Aí vem um outro lá que promete que se você for lá receber a oração, você vai tropeçar num saco de dólar e vai ficar rico. E ele acredita, ele vai lá e sai sem um dólar que ele entrou no bolso. Ele sai mais pobre do que ele entrou lá. Ele gasta o que ele levou e volta sem volta sem gasta, desgastado. Desgraçado, beleza. Mas ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos. Amém, nós somos adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o Filho de Deus edificado, ele tem olhos para ver e tem mente para pensar. E tem o Espírito de Deus no seu espírito para discernir o bem e o mal. Não precisa de você vir até mim, não. O próprio Espírito que está em você, com o alimento que você tem ouvido da palavra na sua mente, vai fazer você discernir o bem e o mal. Se aquele caminho é bom para você, se aquelas pessoas que estão ao seu redor são boas para você, você tem a mente de Cristo para discernir tudo isso. O edificado, ele sabe qualificar as coisas para que ele tenha na sua vida. Nem tudo parece que não. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Então você tem que discernir. O rei Salomão diz o seguinte, aquele que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo que é melhor do que um irmão. Olha o discernimento. Não é que ele está dizendo para você não ter amigo. E no entanto Jesus diz, com a origem da riqueza iníqua, fazei deles o que? Amigo, amizade. Então, você tem que equilibrar para que você não tropece num falso que está do seu lado, que diz que é seu amigo e não é. Só tira proveito. Então você tem que ter o quê? A mente com revelação para discernir tanto o bem como o mal.
Nem tudo que reluz é ouro. Você não exercitando a boa palavra de Deus, pode ser que você e eu entramos numa fria. Salomão diz que o homem não deve ser extremamente sábio, extremamente justo. Não é. Tudo que é extremo tem soberba. Tudo. Então você tem que ter uma mente iluminada, que a tem, porque está ouvindo a boa palavra de Cristo para discernir tanto o bem como o mal. O edificado tem grande lucro na terra. O não edificado, ele sai agitado, buscando oração aqui, oração acolá, desesperado para resolver o seu problema, mas através de falsos homens, mulheres que diz que tem o poder de Deus e que Deus fala com ele. Quantos enganados estão por aí, Abel? Muitos, muitos, demasiadamente, porque não foi edificado. Não parou como vocês e eu, para ouvir a palavra que tem poder. A palavra da edificação. A palavra que constrói dentro de nós uma nova criação. Você não é bobo mais, porque você tem um espírito de discernimento. Você sabe o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é ruim. Assim é, meu irmão. É essa palavra que eu tenho para vocês. Papai.